Jesus. Olá, minhas lindas, graça e paz, tudo bem? Vim aqui falar de um assunto que não quer calar e que a gente encontra tantas pessoas ao longo do caminho da jornada cristã com tantas dúvidas, como fazer, de que forma fazer. Pois é, vim falar aqui sobre como orar. Não que eu vá de forma nenhuma querer ensinar a você de uma maneira engessada e única, porque oração, na verdade, nada mais é do que falar com o Pai, interagir com o Pai, trocar coração com o Pai. Mas eu vou te dar algumas estratégias que eu aplico para mim, e aí, como dizia o comercial, você vai inventar a sua forma de preparar no estômago, tá bom? Então eu vou te dar algumas dicas para você entender, aprimorar, compreender, estruturar a sua vida de oração. Porque eu sempre falo para as pessoas que oração e leitura bíblica é o oxigênio para todo cristão. Se não tem oração, se não tem leitura bíblica, não tem respiração. E aí o espírito está na UTI, se já não estiver morto. Então bora fazer esse espírito reviver em Cristo, ascensão aos céus? Então vamos falar aqui sobre o que Hebreus 4, 15 e 16 diz. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Essa é a forma com que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. É para orar? Então eu vou com força. É para buscar? Então eu vou com intensidade. Vou me apresentar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Porque pode me faltar recursos na terra, mas jamais vai me faltar recursos nos céus. E essa é a interpretação que eu tenho que ter do céu a meu respeito. É dessa forma que eu preciso enxergar que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então eu vou orar como? Eu vou entrar em primeiro lugar com oração confiante de que Ele é Senhor, está acima de tudo e de todos, que pode ser maior do que eu, mas não é maior do que Ele. É a minha confiança que já faz com que a abordagem ao coração de Deus desperte a atenção dele a meu favor. E aí eu gosto de esquematizar a minha oração. Eu fiz um esquema de oração já há um tempo atrás, porque eu gosto de organizar a minha vida como um todo. Então eu pensei, por que não esquematizar e organizar a minha oração para ter assuntos para falar com Deus, para ter uma ordem de importância e aí interceder por todas as coisas, não deixar nada descoberto, orar por tudo, guerrear por tudo e resolver tudo que tem que ser resolvido todos os dias com o céu. Por que não? Então eu me organizei. Vê aí como é que você quer se organizar. Mas eu fiz uma listagem de acordo com uma ordem de importância para mim. E nessa listagem, o primeiro item que eu abordo com o Pai é a minha adoração aos céus. Eu amo preparar um ambiente para o Pai. Eu amo preparar um ambiente de oração. Eu amo orar ouvindo um louvor. Porque eu já entro no Santo dos Santos com tudo, sabe? Já chego chegando nos céus. Já chego com minha voz entoando a adoração ao Pai. E aí eu já saio da terra, já entro no ambiente espiritual, já me desligo das questões, dos problemas, dos desafios, das faltas, dos excessos, seja lá o que for. Eu quero me conectar com o céu agora. Por isso eu não quero trazer comigo o que a terra tem para me atrapalhar ou para me interromper. Então a melhor forma é sair da terra e entrar no céu. Como? Adorando. Adorando. A adoração que nós fazemos a Deus, na verdade, é a nossa única oferta voluntária. É a única oferta que nós deliberadamente entregamos, que parte de nós,
a nossa adoração e a nossa oração. Porque todas as demais coisas que nós devolvemos para Ele, na verdade, Ele primeiro nos entregou. A vida nós entregamos a Jesus, mas foi o Pai que nos deu vida primeiro. Os filhos nós entregamos ao Senhor, mas foi o Pai que nos deu os filhos. Os dízimos e as ofertas entregamos ao Senhor, mas foi Ele que nos deu trabalho, saúde, portas, oportunidades. Então a única coisa que entregamos voluntariamente ao Senhor, que parte de nós para Ele, é a nossa adoração e a nossa oração. E eu ouvi a Eixla falando algo que eu não vou me esquecer. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa da nossa adoração, porque os anjos já o adoram 24 horas por dia. Nós adoramos a Deus porque nós é que precisamos entrar no ambiente da adoração e desfrutar deste lugar, não é demais? Então, prepare um louvor, coloque um fonezinho no seu ouvido, entre no seu quarto, feche a porta e coloque um louvor para adorar, como diz lá em Mateus 6,6. Entre no teu quarto, feche a porta e ora ao teu Pai. Mas prepare esse ambiente. Nós preparamos ambiente para receber as pessoas em nossa casa, preparamos ambiente para receber amigos. Por que não preparar um ambiente de adoração para o céu e para o Senhor não resistir à nossa petição? É estratégico, sabia? Porque a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. E aí você já chega diante do Pai com o teu coração completamente rendido a Ele. Você acha que Ele não vai te ouvir? Então, prepare um ambiente de adoração para começar a orar. Em segundo lugar, depois que eu preparei um ambiente de adoração, eu clamo pela nação. Eu peço pelo governo, pelos governantes, aliás. Eu peço por nossas autoridades. Eu aprendi isso com a pastora coreana, que diz que a Coreia sofreu um ataque tão absurdo, né? Tão louco na guerra dos anos 60 e a Coreia foi completamente destruída, mas o povo começou a se levantar em oração. Os cristãos começaram a se levantar em intercessão pelos governos, pelas autoridades, e em tão pouco tempo a Coreia é uma potência mundial de crescimento, expansão, evolução, economia. Eles conseguiram em tempo recorde não só restaurarem a sua questão domiciliar, restaurarem as cidades, restaurarem os trabalhos, mas também expandirem. E isso é um exemplo para nós, porque até hoje, todos os dias, a Coreia, grande parte da Coreia, acorda 5 horas da manhã para primeiro passar na igreja para orar e depois ir trabalhar. Eles têm isso como um hábito, como uma disciplina de fé. E olha o resultado que eles têm adquirido. Então, que a gente possa aprender com quem deu certo. E aí a minha segunda oração todos os dias é por minha nação, pelas autoridades, para que o Senhor os abençoe, os guarde, dirijam os seus passos, dirijam as suas soluções, as suas decisões. Independente de você concordar com o governo A ou o governo B, isso não importa. O que importa é a tua intercessão diante dos céus, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos nossos governantes. E aí depois que eu oro pela nação, nós vamos para uma parte que é tão importantíssima e tão crucial para mim, que é chamar a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu me converti, as igrejas faziam um culto para chamar e para adorar e para buscar a presença do Espírito Santo. Hoje em dia isso está tão cada vez mais escasso, porque se coloca temas de cultos e tantos temas são atrativos e trazem e atraem as pessoas para a igreja, mas se coloca um tema sobre oração, ninguém nunca pode, ninguém nunca dá. É difícil aqueles que se propõem a vir num culto que vai falar sobre oração. E o mais engraçado é que a busca do Espírito Santo de Deus é exatamente tudo que nós precisamos para vencer em todo o tempo aqui na Terra. Porque a ansiedade, o medo, a dor, o anseio,
as doenças psíquicas, depressão, borderline, síndrome do pânico, o desespero da alma, a instabilidade emocional no geral, a problemática na família, o problema na vida profissional, financeira e material, tantos desafios diários nós enfrentamos e como é que nós vamos vencer sem Ele? A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer, e em contrapartida eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabia que os dons do Espírito, os frutos do Espírito, os 7 Espíritos de Deus, são atributos que nós temos acesso e podemos adquirir e que vai contrária à nossa carne que grita tanto, que adoece tanto, que vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que é o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. Olha os dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, profecia, discernimento de espíritos, variedade de capacidade de interpretá-los. Olha o que são os 7 Espíritos de Deus: espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Meu Deus, se todos nós tivéssemos todos esses atributos, os dons, os frutos, os 7 Espíritos de Deus, fala para você mesmo se você não estaria muito melhor emocionalmente e psiquicamente. Estaria ou não estaria? Então, se isso está disponível para mim e para você, nós precisamos acessar aos céus e buscar. E eu busco a presença do Espírito Santo de Deus. E eu peço para Ele vir derramar sobre nós os dons, nos ensinar a dar a Ele os frutos, porque os dons é de Deus para o homem e os frutos é do homem para Deus. Que Ele venha cumprir em nós os 7 Espíritos de Deus. Que Ele venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que Ele venha nos dar um olhar bom para o nosso corpo ter luz. Que Ele venha nos fazer ter a mente o sentimento de Cristo. Que Ele venha nos ajudar a olhar para o alvo da soberana vocação que é Jesus e não deixar, não permitir que a gente se perca olhando para a direita e para a esquerda. Que nós possamos todos os dias buscar os céus e que a presença do Santo Espírito de Deus venha ser a nossa condução. Ah, Espírito Santo, doce Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos constranger com o teu amor, vem nos conduzir. Olha, só te falar, já sente uma presença dele, não é? E depois que a gente pede a presença do Espírito Santo, eu peço para que ele venha derramar o poder dele sobre toda a minha casa e todos os meus familiares. Oro por todos os dias. Peço que o Senhor os salve, os liberte. Peço que o Senhor cumpra sobre eles os frutos do Espírito, os dons do Espírito, o poder do Espírito Santo. Peço que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. E peço todos os dias que o Senhor traga a minha casa para o céu comigo. Eu aprendi isso com um pastor que um dia estava ministrando e que no final da ministração ele chamou um a um no altar da igreja e pediu para essas pessoas chamarem aqueles que ainda não haviam se convertido. E cada um deles começou a falar o nome: Isabela, Manuela, Júlia, Arnaldo. Eu chamo vocês para virem para o céu comigo. Meu Deus! De maneira profética, essas vozes ecoaram naquela igreja e eu, do outro lado, assistindo esse vídeo pelo YouTube, fui tomada por uma presença de Deus tão gloriosa. Eu imagino os céus, como se moveu com aquela oração, e aí eu aderi. E todos os dias eu chamo a minha casa para o céu comigo. Toda a minha parentela, minha família aqui, as minhas filhas, meu marido, minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, tios, tias, todo mundo. Eu chamo para o céu comigo, porque a palavra fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que nós seremos reconhecidos como família bendita do Senhor na terra. Lá em Provérbio diz que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de tudo que é perfeito e agradável. E o homem sábio é poderoso, e que o conhecimento aumenta a sua força.
Esqueci de falar aqui que todos esses temas eu recheei de versículos bíblicos, mas eu não vou ficar falando um por um. Você faz a sua listinha, procura versículos bíblicos de acordo com esses temas e aí você vai orar a palavra de Deus. Eu gosto de orar a palavra de Deus porque eu me sinto no direito assistida, sabe? No direito assistido de receber, de obter a justificação do céu. Então aqui na oração da família, por exemplo, eu recheei de versículos a respeito da família. Na oração que fala sobre a busca do Espírito Santo, como eu mencionei há pouco, eu recheei de versículos que falam sobre o Espírito de Deus. E aí eu menciono para Deus o teor desses versículos. Eu não fico repetindo como um papagaio, porque oração não é reza. O que é repetição é reza. Oração é interatividade com o céu. É uma relação interpessoal com o Pai. Eu estou conversando com Ele. Então eu menciono o teor central dos versículos e vou falando com Deus. Tem também o tópico sobre as minhas filhas, que eu também recheei de versículos bíblicos e que todos os dias eu oro pela vida espiritual delas, pela vida familiar, que é a nossa família em si e a família que elas vão construir, os meus genros, os meus netos, pela vida profissional, financeira e material. A palavra de Deus diz que no final do livro de Malaquias, o Senhor converterá, a intenção do Senhor é que se converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Faça essa oração por tua casa. Peça que a bênção, a comunhão e a harmonia venha. Peça que os teus filhos venham ter visões, venham profetizar, que as tuas filhas sejam como colunas no palácio, que os teus filhos possam ir mais longe do que você. Olha essa oração e chame o poder do céu sobre os seus filhos. Eu li no livro que chama Mães Intercessoras a necessidade e a importância da intercessão específica pelos filhos. E eu orava por minhas filhas antes, mas depois que eu li esse livro, eu vi que eu precisava intensificar muito mais a minha oração por todas as áreas da vida delas. E assim eu fiz essa listinha por elas, recheei de versículos bíblicos também. E cada dia eu oro um versículo, cada dia eu abordo a Deus com uma das promessas que Ele fez. Mas que eu tenho certeza absoluta que porque a palavra do meu Deus não volta vazia, Ele vai cumprir as promessas. E as minhas filhas não foram geradas para a calamidade, nem os teus filhos. Eles foram gerados para os céus. Eles foram gerados para os céus. Então chame esse poder sobre os seus filhos também. Em sétimo lugar, eu oro pelo ministério. E aí eu oro por minhas autoridades, em primeiro lugar, pelo meu marido, pastora Tânia, pastor Otto. Oro por todos que estão conosco, nossas ovelhinhas, nossos queridos que estão caminhando aqui conosco, todos que eu atendi, todos que eu vou atender. Tem uma caixinha de oração e de intercessão que está cheia de nomes lá. Oro por todos que estão na caixinha e peço aos céus que nós possamos cumprir a nossa missão na terra. Peço aos céus que nós possamos combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira e receber a coroa da vida. Uma das coisas que me move todos os dias é entender e acreditar que se eu estou aqui é para um cumprimento de propósito. E o único motivo que alegra o coração do Pai é que os seus filhos e as suas filhas voltem para casa. E esse é o nosso trabalho incansavelmente diário, para que os filhos e as filhas de Deus recebam alento, conforto, consolo, conselho, cura, libertação, e que a nossa contribuição possa cooperar para que eles possam voltar para os braços do Pai. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos um espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo, como a pastora Tânia nos ensinou. Então, se o nosso propósito, em primeiro lugar, é espiritual, nós precisamos entender que nós precisamos cumprir um propósito espiritual, tendo em primeiro lugar comunhão com o Pai, tendo comunhão com a nossa família e agindo e atuando ministerialmente, cumprindo o propósito dos céus. Então eu oro pelo meu sacerdócio, eu oro pelo sacerdócio do meu marido, eu oro pela descendência sacerdotal que Deus nos deu e eu peço que o Senhor venha cumprir em nós e através de nós todos os seus sonhos e desejos, tudo aquilo que Ele designou e sonhou e que Ele escreveu no livro da vida para que nós sejamos aqui na terra.
E depois o motivo do ministério, eu oro pela vida profissional, financeira e material, clamando que o Deus das nações venha suprir nossa casa, pedindo que o Senhor vá à nossa frente, quebra as trancas de ferro, as portas de bronze, nos dê os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, pedindo que o dom de adquirir riquezas venha sobre nós, pedindo que Ele venha cumprir os seus projetos e os seus planos e Ele venha abrir as comportas dos céus a nosso respeito, pedindo que Ele venha nos dar os dons de adquirir riquezas. Olha quantos versículos eu mencionei aqui. São versículos também que eu recheei a minha listinha de vida profissional, financeira e material e que eu abordo os céus com Ele. Pai, a Tua palavra disse isso. Foi isso que o Senhor prometeu. É isso que eu quero viver. E depois disso vem o motivo da guerra espiritual. Nesse motivo da guerra espiritual, eu coloco as situações que eu preciso guerrear. Em primeiro lugar, eu guerrei pela minha família. Repreendo toda ação de Satanás que venha querer interferir na salvação e libertação de todos os meus amados. Depois, eu guerrei pela minha vida profissional, financeira e material. Tudo aquilo que vier interromper, vier atrapalhar, vier roubar, eu amarro e repreendo para o abismo em nome de Jesus. Todo espírito maligno de falta, escassez, necessidade, eu ordeno que saia e que nós tenhamos a surpresa e o suprimento do Deus das nações, que é dono do ouro e dono da prata. E não falte nem a mim, nem a minha casa, nem coisa grande, nem coisa pequena, porque eu chamo à existência as coisas que não existem. E aí eu oro depois, guerreando contra todo ataque de Satanás ao nosso chamado e à nossa eleição, ao nosso ofício sacerdotal, ao nosso ministério, e repreendo todo o levante das trevas contra o nosso pastoreado, nossa igreja, as nossas ovelhinhas, o nosso chamado, o cumprimento do propósito, aquilo que o Senhor designou para nós como ministério na terra. Entre em guerra e repreendo todo impedimento e todo intento de Satanás contra nós, contra as nossas vidas, contra as nossas ovelhas. Eu guerreio por cada um deles. E aí, no final, eu clamo, aliás, eu guerreio contra toda a obra de Satanás, contra meu casamento, minha família, as minhas filhas, todo intento de Satanás que já veio contra nós, ou que está vindo nessa geração. Eu dou uma ordem que retroceda, porque o inimigo, uma vez expulso, ele lembra que ele tinha uma casa e aí ele volta. Se a casa estiver adornada, porém vazia, ele traz mais 7. Então eu não fico sentada vendo a banda passar. Eu vou para a torre de vigia e todos os dias eu faço o que Ló fazia uma vez por semana inicialmente, mas depois ele aperfeiçoou e a sua vida de oração intensificou. Eu faço todos os dias uma oração de guerra espiritual. E eu quero te lembrar que oração de clamor e de intercessão é aos céus, é com o Pai. Oração de guerra espiritual é ordenar que Satanás saia. Então todo o mal que está contra a tua vida, eu mencionei aqui alguns tópicos a respeito da minha vida, mas todo o mal que está contra a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua saúde, você precisa repreender, porque ele é um espírito transgressor. E se você não mandar embora, ele não vai sair. Então, em nome de Jesus, levante-se. Cumpra o que está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade. Jesus está falando isso. Vos dou autoridade para pisares em serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E nenhum mal vos fará dano. Então exerça a autoridade que Cristo te deu. Execute essa autoridade e mande todo infrator, todo transgressor sair do que é teu, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Enquanto você fica brigando com os teus amados, entrando em contenda, em conflito com os teus queridos por situações que eles estão vivendo e que você não concorda, o inferno está se fortalecendo. Agora, quando você começar a combater a pessoa certa, que é a pessoa de Satanás e seus demônios, aí as armas forjadas dele vão retroceder, porque você vai enfraquecendo o inferno a cada contra-ataque que você faz, até que ele desista de vez.
Porque submetendo-se a Deus, resistindo ao diabo, é impossível que ele não fuja de você. É bíblico. Então repreenda todo o mal. E em relação às minhas filhas, eu repreendo aquilo que já veio contra elas, que é aquilo que está nessa geração. Espíritos malignos de rejeição, rebeldia, vícios, doenças na alma, dominadores da mente, espíritos malignos de cegueira e encantamento espiritual, vícios, drogas, prostituição, homossexualidade, esfriamento espiritual, espíritos malignos que fazem com que haja discórdia, desunião, contenda, briga. Saiam todos da vida das minhas filhas, da minha casa, da minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que retirem-se agora. E eu invoco o reino dos céus e a justiça do céu sobre essa casa. Eu invoco o sangue do Cordeiro sobre cada um dos meus amados. E eu invoco a justiça de Deus Pai para nos proteger e nos guardar. Mas Satanás, você retire-te daqui, no nome de Jesus. Eu sempre falo para as pessoas que eu disponho muito mais tempo em oração, em adoração e em intercessão. Eu fico uma hora e pouco, orando, intercedendo e adorando. Guerra espiritual eu faço em 3 minutos. Mas eu faço, porque a palavra de Deus diz: não ignoreis os desígnios de Satanás e nem deis lugar ao diabo. Eu nem preciso maximizar o problema do diabo na minha história, na minha vida, e nem fingir que ele não é real, porque ele é. Ele existe. E ele está matando, roubando e destruindo. E se você não reagir contra ele, você está perdendo por WO. Porque se não há um contra-ataque, prevalece quem está atuante no jogo. Então, reaja. Se há algum mal na tua vida, na tua casa, na tua família, não é com oração de clamor que você vai resolver. Eu fiquei por muitos anos na minha vida orando e pedindo ao Pai. E nada resolvia, as coisas andavam tão vagarosamente, até que eu comecei a pedir para Deus me mostrar o que estava errado em mim, porque Ele é perfeito. Então, se existia algum erro, esse erro estava em mim. O que eu precisava entender, aprender, que eu não tinha aprendido ainda, foi quando o Senhor me ensinou sobre exercício de guerra espiritual. Você precisa exercitar a guerra espiritual que o Senhor Jesus deu a você a autoridade para esse exercício. Em nome de Jesus, reaja. Levante-se contra todo o mal da tua casa e guerreie contra Satanás. Contra Satanás, não é contra os teus filhos, teu marido, teu ministério. É contra Satanás. E depois que eu faço a oração de guerra espiritual, eu começo a profetizar o que a palavra de Deus diz, a profetizar versículos bíblicos, que eu e a minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor. Que eu vou andar pela fé e eu não vou retroceder, que eu vou combater o bom combate, vou completar a barreira, vou guardar a fé e vou receber a coroa da vida, que as minhas filhas irão muito mais longe do que eu, que nós seremos reconhecidos como família bendita do Senhor na terra. Olha aí, citei alguns versículos. E aí depois que eu profetizei, eu paro para adorar novamente e ouvir a voz do Pai, agradecendo a Ele por ter me ouvido, agradecendo pelo tempo que Ele ficou aqui disponível para mim. E eu começo a adorar de novo. E aí eu paro, e aí eu falo: Senhor, estou aqui te adorando, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Eu falei até agora, e agora o Senhor quer falar algo, eu quero te ouvir, Pai. E eu vou adorar. E o Pai fala coisas tão lindas e surpreendentes. Assim eu defini a minha oração aos céus em partes, porque depois ao longo do dia eu oro em línguas várias vezes, depois ao longo do dia eu falo com o Pai várias vezes de vários assuntos, e na hora de dormir eu faço a última oração do dia, que é a oração de gratidão. Todos os dias eu agradeço a Deus, todos os dias eu agradeço aos céus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele me deu. E ainda que tenha dias difíceis, e ainda que tenha dias que eu tenha enfrentado guerras, lutas, dores, eu faço o que a Bíblia diz, eu procuro ter um olhar bom para o meu corpo ter luz. E aí eu agradeço pelo que deu certo, eu agradeço pela vida, pela saúde, pelo livramento, porque Ele me deu paz mesmo em meio à turbulência.
sempre tenho que agradecer. E aí eu durmo agradecendo. E aí quando acordo dando bom dia para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e vou para esse devocional de novo que eu te falei. Esse aqui foi um jeito que eu preparei para especificar todas as coisas ao Pai, para não deixar desapercebido nada, para falar sobre todos os assuntos e todos os dias apresentar ao Senhor as minhas petições para que Ele possa me justificar, como diz lá em Isaías 43, 26, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. O céu está me esperando para passar para o céu tudo aquilo que eu não estou conseguindo resolver na terra e está esperando por você também. Então vamos orar, vamos falar ao Pai. Quero fazer uma oração por você. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, venha ensinar, direcionar, convencer os Teus filhos a como Te buscar, a como preparar o coração para ouvir a Tua voz e a como se render aos Teus pés, para que eles possam receber dos céus tudo o que eles precisam aqui na terra. Eu abençoo cada vida, cada casa e cada família, em nome de Jesus. Amém.